Antes de começar o vídeo de hoje, acesse www.marisso.vestimentas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre os principais erros na prescrição de exercício físico. Isso mesmo, você que acompanha nosso canal já deve ter visto o vídeo sobre os princípios que são fundamentais no treinamento físico. E aqui a gente vai abordar alguns pontos que, acredito eu, no meu ponto de vista, na minha percepção quanto profissional, o que mais acontece durante essa prescrição de exercício, tanto na academia quanto no esporte, enfim. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é: conheça muito bem o seu aluno antes de fazer a prescrição. Então não tem como você fazer uma prescrição de exercício para aquele teu aluno ou paciente que você mal conhece. Então tem que haver uma investigação minuciosa desse indivíduo, ou seja, você precisa fazer uma avaliação. No caso do personal trainer, a avaliação física é muito importante para você ter dados ali qualitativos e quantitativos para você, ao longo do trabalho, conseguir apresentar uma coerência com o seu trabalho. E a anamnese ela é fundamental nesse sentido, onde você vai conhecer basicamente o que teu aluno faz, as atividades principais, dia a dia, trabalho, se ele é muito ativo, pouco ativo, se ele é sedentário. Não tem como você ser assertivo na prescrição se você não conhece bem aquele aluno. Então é fundamental você conhecer bastante o aluno. Quanto mais informações você captar desse aluno antes de fazer o planejamento, antes de selecionar todos os exercícios que vão entrar na programação dele, você precisa conhecer muito bem. Então, quanto mais você conhece, melhor e mais assertivo você vai ser. Então, esse é um erro comum que eu costumo ver muito na minha rotina de trabalho. O segundo ponto é o que? Sobre exercícios, principalmente o excesso de exercício. Ou seja, às vezes você quer ganhar mais rápido alguma função determinada ou chegar a um objetivo mais rápido, e acredito que o excesso do exercício não é o caminho ideal para isso. Então tudo tem que ser planejado, periodizado e da forma mais minuciosa possível. Todo exercício de mais ou de menos não vai servir. Você expor demais o seu aluno a cargas, por mais que sejam gradativas, tem que ter os intervalos de tempo de descanso ideais e esses estímulos têm que ser compatíveis. Então, o excesso de exercício ele vai prejudicar em algum momento a evolução do teu aluno, porque ele não vai conseguir mais evoluir, vai chegar um momento, essa evolução, a supercompensação, ela vai parar e ele vai começar a apresentar algumas compensações, limitações, disfunções e vai começar a perder rendimento, tá? Então isso precisa estar muito bem alinhado. Um exemplo disso, meu aluno ele é ruim de evoluir no músculo ali trícepsural, na panturrilha. Vou passar aqui um volume de exercício, 4 exercícios diferentes. Ou quadríceps, eu vou colocar todos os legs, todos os agachamentos. Enfim, não é meio por aí que a gente deve pensar ou prescrever. Você precisa saber um pouco mais sobre a periodização, ter um raciocínio clínico e lógico para apresentar esse plano de treino para esse aluno. Não é porque ele vai fazer mais exercícios que ele vai evoluir, tá? Tudo tem que ser padronizado, sistematizado. E logo em seguida a gente fala sobre o descanso ideal, principalmente entre os intervalos de treino. Então esse descanso ele é essencial para você manter a sua programação, porque se esse descanso for muito curto, juntamente com outros fatores, como por exemplo o excesso de exercício, ele vai chegar a uma fadiga muscular crônica e depois não vai conseguir realizar a programação que você propôs para ele fazer. Então esse descanso ele precisa estar muito bem equilibrado, até porque
exercício em excesso e descanso, pouca qualidade ou de pouca duração, vai interferir na evolução do treino. Então esse descanso ele precisa estar muito bem equalizado aí nesse plano, que vai interferir também na montagem dos treinos, que é outro ponto específico, que engloba muito a questão dos exercícios e do descanso ideal. O que eu quero falar com isso? Dependendo de como você monta o treino, seja ele específico, com equipe de futebol, futsal, seja um treino de hipertrofia, de potência, ou é um treino mesclado, ou um período ele faz treino de habilidade específica, no outro de força, enfim. Essa montagem dos treinos, ela também precisa ser esclarecida, muito bem dividida, para ter um tempo ideal de descanso. Porque você apresentar exercício demais, treino de habilidade específica, treino tático e técnico, você vai ter um gasto de energia, você vai trabalhar determinados grupos musculares naquele dia, naquela sessão de treino, fora o que você vai fazer também em outro horário, em outro momento. Trabalhar um grupo muscular isolado. Então tudo isso tem que estar muito bem separado, porque cada estímulo ele precisa de um tempo ideal de descanso. Você vai dar um estímulo de mobilidade, estabilidade, um treino de força, um treino de potência. Você precisa de horas mínimas para recuperar e ter novos estímulos. Então a montagem do treino ela cai muito em cima disso, tá beleza? E para a gente fechar essa parte toda, é ter o conhecimento hábil sobre prescrição de exercício, que fala sobre a periodização. Então eu vejo muito, na verdade, o que eu não vejo é a galera não mexer na periodização, não aplicar a periodização, que é os mesociclos, microciclo, macrociclo, mesociclo ordinário, de choque, de pré-competição, de regeneração. Então você precisa ver essa questão de quê? De periodização, que tudo isso vai englobar a periodização. Questão de quantidade ideal dos exercícios, a sobrecarga de estímulo semanal que seu aluno vai ter, seu paciente, encaixar o descanso ideal para esses estímulos e, querendo ou não, vai incluir toda a montagem do treino para que ele fique coerente com os objetivos que você queira alcançar. Então, os principais erros na prescrição hoje, no dia a dia, na rotina, que eu enxergo são esses, tá? Primeira coisa, às vezes você quer passar exercício sem ao menos conhecer aquele perfil de aluno que você tá. Às vezes você pode sobrecarregar ele, você não tá nem percebendo, muito menos o aluno. Então tem aluno que basicamente ele é soldado, ele vai obedecer o que você tá propondo ali para ele, porque ele quer alcançar o objetivo dele e confia inteiramente no seu trabalho. Então, essa organização estrutural que eu acabei de falar aqui, todas obedecem os princípios do treinamento físico, que a gente fez no outro vídeo, que está aqui no canal, você pode rever se quiser, que fala justamente dos principais pontos que a gente precisa entender antes de fazer a prescrição, para não cometer esses erros, que são muito importantes. Então, você cometendo a maioria desses erros, a chance eminente de uma lesão é muito grande. Por que eu estou falando sobre isso? Aqui no consultório, a cada 1 ou 2 semanas, chega paciente com lesão muscular, por exemplo, ou sobrecarga muscular na articulação, justamente porque excesso de treino, falta de descanso, ou a soma desses dois itens, ou o treino está muito desorganizado e acaba sobrecarregando a musculatura, a pessoa entra em fadiga crônica, aí pode ter uma lesão muscular, contraturas e sobrecarga em alguma articulação, ombro, joelho, tornozelo, pé, enfim. Então, para você não ter esse tipo de problema e ter que parar sua programação para o seu aluno se ausentar, ir na fisioterapia, até retornar à atividade novamente, então isso leva tempo e, querendo ou não, você deixa de somar ali com o seu aluno, com o seu cliente,
tá? Então justamente esses foram os principais erros na prescrição de exercício. Claro que existem outros, só que o que eu acho mais coerente e importante, que você precisa minimizar o quanto antes para continuar a obter sucesso na prescrição e ser mais assertivo, são esses que eu acabei de mencionar. Ou seja, conhecer bem seu aluno, ou seja, respeitar a individualidade daquele indivíduo que você está começando a trabalhar agora. Ter uma noção grande, né? Nem noção, saber mesmo, estudar a fundo a periodização de treino para você ter a melhor cronograma para gerar estímulos, adaptações positivas nesse teu aluno, para não sobrecarregá-lo, de maneira que ele não tenha excesso de exercício, ou seja, excesso de estímulos, e tenha um descanso hábil para tudo conseguir fluir normal e você aumentar a capacidade funcional dele, tá? Então esse vídeo foi sobre isso. Espero vocês até uma próxima e aguardo vocês.